Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre Agent Force, uma iniciativa Evermind em parceria com a Salesforce, onde compartilhamos histórias reais e inspiradoras sobre essa solução que está redefinindo a forma com que as empresas pensam em CRM. Eu sou Maíra Tinoco, CEO na Evermind, especialista em Salesforce há mais de 10 anos, e o tema do nosso papo hoje é algo que está no centro das transformações: inovação. Para esse papo, eu tenho aqui comigo o André, da Salesforce, ele é arquiteto de AI. André, por favor, se apresenta para quem ainda não te conhece. Ô, Maíra, obrigado, time Evermind, por me convidar para esse podcast que estou bem animado. Meu nome é André Lopes, eu sou arquiteto de IA, eu faço parte do time global de IA da Salesforce. Sou recente de Salesforce, eu estou há pouco tempo na empresa, mas eu trago uma bagagem bem legal assim, de IA, de mercado. Meu background é um pouquinho exótico, para ser sincero, porque eu trabalho com machine learning com IA há algum tempo, mas antes disso eu trabalhava no mercado de óleo e gás. Eu era piloto de um submarino, um robô. Super normal, super comum. Bem exótico. Eram dados também, no final das contas, sim, tá? Mas eram mais geodados, dados do mar, dados de campos de petróleo. Era bem interessante. Fiquei 11 anos no mercado de óleo e gás, trabalhei nas profundezas. Era um submarino não tripulado, tá? Então eu explorava 3, 4 quilômetros de profundidade, mas da superfície, né? Numa cabine, num navio, numa plataforma de petróleo. Ambiente controlado ali. Mais controlado, ainda assim perigoso, né? Mas muito mais controlado. Mas foi incrível, eu explorei o fundo do mar, vi animais que eu tenho certeza que a humanidade sequer conhece, assim, é muito interessante. Eventualmente, comecei a trabalhar com Machine Learning e IA dentro dessa empresa. Peguei uma posição de liderança de Américas e fui trabalhar numa Big Tech. Trabalhei por uns anos numa Big Tech, também como engenheiro de Machine Learning, cientista de dados e engenheiro de IA, quando teve o boom dos modelos generativos, dos LLMs. Saí dessa Big Tech, montei uma startup, então vivi bastante do mundo open source também, nesse auge que a gente está vivendo de IA. Né? Então, 2024 para 2025 eu estava empreendendo e foi uma experiência incrível. Eu acabei vendendo minha participação na startup e voltei para o mundo corporativo depois de um tempo e me juntei a Salesforce. Então, sou novo de Salesforce ainda, é um mundo incrível, é muita coisa para aprender, mas eu estou super animado em somar com um pouquinho dessa minha experiência de IA com vocês, com Salesforce, parceiros e clientes. Não, maravilhoso. Um pouquinho nada, né? Você já está somando aqui com a gente, com certeza. E me diz uma coisa, se você fosse explicar, para a gente começar aqui, se você fosse explicar para quem não conhece nada de agentes autônomos, o que é o Agent Force? Como que você explicaria isso? Boa. Bom, eu começaria perguntando, você tem algo no seu trabalho ou tem pessoas na sua equipe que fazem algo que é muito repetitivo, né, que faz com muita frequência e que é sujeito a erro humano? Muitas vezes, por fazer com muita frequência, a gente acaba, né, confundindo, esquecendo, e tem o fator erro humano que sempre vai existir. Ou algo que são muitas pessoas que fazem e é difícil você padronizar o comportamento de várias pessoas. E eu acredito que a maior parte vai responder que sim. Todo mundo tem algo chato que faz com frequência que poderia ser automatizado. Né? E com o avanço da IA generativa, com esses modelos super inteligentes que a gente tem hoje, a gente consegue construir diversos agentes de IA que a gente pode colocar como trabalhadores digitais para a gente, virtuais ali, que executam tarefas repetitivas de forma muito consistente, muito inteligente, com excelência, né, escalando aí quase que infinitamente. Então é como se a gente pudesse construir diversos funcionários digitais ou assistentes digitais super especializados que executam ações específicas dentro do seu contexto que vivem. Isso é um agente 24/7, né? 24/7, não tem variação emocional, sabe? Tá rodando ali sempre disponível. E o principal, com um padrão de qualidade pré-determinado e sempre naquele mesmo padrão. Não tem muita variação do output, né, esperado. Então isso é um agente autônomo, tá? E quando a gente fala autônomo, pessoal, pode gerar um pouco aqui de polêmica, de ele é autônomo, ele vai fazer tudo sozinho, e essa autonomia vai dar para ele superpoder, vai virar uma AGI, que é aquela inteligência que transcende ali, começa a aprender sozinha, enfim, entra na guerra dos robôs. Não é esse tipo de autonomia, tá? A autonomia do agente é super controlada. Então você define o que ele tem de autonomia ou não. Então, uma autonomia de tomar uma ação num sistema, fazer um agendamento, cancelar um agendamento, pegar o status de uma ordem pedida. Então, esse autônomo ali, ele gera um pouquinho de apreensão no pessoal, eu acho, mas é uma autonomia bem
limitada e controlada. Sim. E o Agent Force é basicamente uma plataforma que permite que a gente crie diversos desses agentes de forma unificada também, padronizada, no mesmo framework de aplicação, e a gente consegue governar e monitorar esses agentes ali em tempo real. Então, crio diversos agentes com diversas especialidades e escopos diferentes, e a gente, numa mesma plataforma, a gente consegue olhar agentes de toda a nossa companhia, nível organização, inclusive fazer com que esses agentes falem entre si e troquem informação. Então, a Agent Force é uma plataforma para criação, orquestração, monitoramento desses agentes em produção. Muito bom. E já tem, né, muitas empresas aqui no Brasil e mundialmente usando a Agent Force. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais foram os grandes marcos desde oficialmente o lançamento, né, do Agent Force no Dreamforce de 2024 para agora, meados de 2025. Como que vocês vêm evoluindo o produto? Nossa, é incrível, assim, é incrível porque, como eu falei, eu estive numa Big Tech, né, que é aquele grande transatlântico, muito robusto, muito resiliente, muito poderoso, mas muito lento para manobras, né, assim, muito que sejam um pouco mais radicais, digamos assim. E há uma manobra super radical que está revolucionando o mundo, a forma como fazemos negócios, como nos relacionamos, como aprendemos, enfim, está mudando paradigmas de forma muito impressionante. Então, eu tive na Big Tech, que era esse extremo. Eu tive minha startup, que foi o outro extremo, onde a gente não era transatlântico, a gente era jet ski. Né? E o jet ski, ele dá até cambalhota, se você quiser, com ele. Tem que ser muito rápido. E eu tive que... Todo dia eu acordava de manhã para saber o que eu tinha que mudar na minha empresa, porque as coisas estavam mudando muito rápido. E a Salesforce, para mim, é bem impressionante, porque ela consegue ter a potência, a resiliência, né? O poder de um transatlântico, e uma agilidade, uma flexibilidade muito grande. Não é um jet ski, obviamente, porque, né, mas é uma lancha. Uhum. E o Agent Force foi lançado em setembro, outubro de 24. A gente está gravando esse podcast aqui agora em junho de 25. E a evolução foi muito impressionante, foi muito legal. Então a gente começa em outubro de 24 com a nossa plataforma de agentes, né, diversos agentes diferentes. A gente, em dezembro de 24, a gente melhora muito o reasoning da nossa plataforma, que basicamente quando a gente vai passar uma atividade para um agente, a gente precisa raciocinar um pouquinho sobre essa atividade. Então, poxa, quando eu recebo uma mensagem do usuário, o que esse usuário quer dizer com isso? O que ele quer exatamente? Eu sei claramente o que ele quer. Se eu não sei, eu pergunto para ele de volta. Se eu sei, poxa, para onde que eu vou mandar essa atividade? É verificar o saldo do que ele tem na conta corrente? É verificar o saldo que ele tem no limite do cartão dele? Então, eu preciso fazer esse que a gente chama de reasoning em inglês, que é esse raciocínio para entender exatamente o que eu vou botar para o meu modelo gerar e se essa resposta está boa o suficiente ou não. Então, Perdão, e na época o incentivo era muito voltado ao atendimento ao cliente, né? Sim. São os agents que a Salesforce fala, né? Os Agent Force, Service Agents, né? Exato. Atendimento ao cliente era o foco principal ali. E quando a gente lida com o cliente, a gente não sabe como o cliente vai trazer essa demanda para a gente, como ele vai pedir ou perguntar alguma coisa. Então, melhorar esse modelo de reasoning foi muito importante. E um ponto bacana é que o modelo de reasoning do Agent Force é proprietário do Salesforce. Então, a gente tem nosso próprio modelo, que faz justamente esse papel de meio de campo ali, de receber o que o usuário quer, ou a entrada desse agente, entender e ver se está claro o que ele quer, às vezes até melhorar um pouquinho isso aqui. A gente delega isso para o modelo de IA, de fato, que vai resolver esse problema e responder. Quando volta para o reasoning, a gente entende se está bom o suficiente. Se não tiver, a gente manda e fala, faz de novo, e faz de novo, até ficar bom o suficiente. Quando está bom, a gente passa de volta para o nosso usuário, para o nosso cliente. Então, a gente melhorou muito isso em dezembro. Você vê, em poucos meses, a gente notou que precisava melhorar, que seria um grande diferencial. Melhoramos, lançamos isso em dezembro. Em março de 25 veio o Agent Force 2.0, né? E aí 2DX, né? Que é o Developer Experience. E foi muito bacana também porque a gente viu que a gente precisava atender as áreas de negócio, né? Então, a gente precisava... Criamos a plataforma toda no code, então qualquer pessoa sem nenhuma experiência de código, de TI, conseguia criar esses agentes, mas vieram casos de uso mais complexos, né? E os desenvolvedores, a comunidade de IA como um todo, falou, poxa, isso aqui é fabuloso, a gente tem uma ferramenta incrível na mão, mas dá mais flexibilidade pra gente, sabe? Deixa a gente programar também alguma coisa sem ser através de interface gráfica. E aí que a Salesforce chama de abordagem, a gente tem o no-code, que é sem código, e o pro-code, que é para, né, desenvolvedores profissionais.
E a gente melhorou muito a experiência do desenvolvedor, né? A gente fala muito de CX, que é o Customer Experience, experiência do cliente, mas a gente fala também na Salesforce de DX, que é o Developer Experience. Então, a gente equipar e empoderar desenvolvedores a fazer soluções complexas e de alto impacto usando Salesforce. Em junho de 25, a gente lançou o Agentforce 3.0 e agora com uma proposta muito legal de governança e observabilidade ainda mais robusta. A gente traz melhorias também de performance, melhorias de RAG, que a gente vai falar um pouquinho hoje depois. Mas o principal objetivo aqui é mostrar como que a gente pode, de forma centralizada e automatizada, monitorar a saúde dos nossos agentes, o que eles estão recebendo de perguntas e entrada, o que estão gerando de respostas, estão tomando as ações corretas, o quanto está tendo de demanda para cada agente, para redistribuir isso daí. Então, é uma proposta muito mais de observar, entender, testar e garantir que a gente está entregando o melhor possível para os nossos clientes. Perfeito. E muito rápido, né, pessoal? Se você for ver, são poucos meses e melhorias muito expressivas. Então, a Salesforce, de fato, tem uma potência muito grande, mas com uma velocidade que me impressionou bastante, continua me impressionando. E foi um dos motivos de eu decidir vir para a Salesforce também, me juntar ao time. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças ali, né, entre um chatbot, um modelo de LLM e um agente. Acho que muita gente ainda confunde um pouco o conceito desses três pilares, digamos assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essas diferenças e o uso prático de cada um deles. Legal. Isso conecta muito com o que você falou, porque nós brasileiros somos muito comunicativos por natureza, a gente usa muito serviço de mensageria desde sempre, a gente usa muito WhatsApp agora, mas desde a MSN, enfim, a gente sempre gostou muito de conversar, né, de falar. E a primeira técnica de inteligência que a gente trouxe para atendimento foi o chatbot, né, que é basicamente aquela experiência bem pré-definida, onde você tem opções, que a gente chama de uma árvore de decisão, né? Então você tem intenções diferentes para o seu cliente, e o cliente vai selecionando opções e vai avançando ali meio que como se fossem menus. Então, quando a gente tenta talvez pegar uma segunda via da conta de luz ou uma conta de água, e você vai no WhatsApp da empresa pedir essa segunda via e o que você deseja fazer? Igual o URA, quando você liga. Opção 1 é segunda via, opção 2 é fatura, opção 3... Essa é a experiência do chatbot, tá? E o chatbot, ele sempre tem que ser pré-configurado, demanda um esforço ali de treino, entre aspas, desse chatbot, né? Que não é tecnicamente um treino, mas é você mostrar para ele que diferentes tipos de mensagem significam a mesma coisa, né? Isso é bem trabalhoso, e a gente sabe que o usuário, afinal, o cliente, ele é muito criativo, né? Ele fala a mesma intenção de formas diferentes. Então é bastante trabalhoso você manter um chatbot. Atendeu muito na época, sabe? Mas essa árvore de decisões, pense num fluxograma, ele pode ficar muito grande e muito complexo. E às vezes o seu cliente, lá no final do fluxograma, ele quer voltar para o começo, e esse pulo de um para o outro ele não é tão fácil, não é tão simples assim, até em termos de desenvolvimento. Muito mais difícil em termos de implementação para isso funcionar bem. Então o chatbot foi a primeira abordagem. Funcionou bem, mas assim, a experiência não é legal. Nunca foi legal. É que teve, de fato, algum resultado, a gente não tinha muita opção, tinha que usar aquele chatbot, que era o que ofereciam para a gente. E funcionou, beleza. Mas nunca foi bom, sempre foi assim, a experiência complicada. E eventualmente, em 2017, surgiu o conceito de Transformer, do modelo generativo e tudo mais, mas com a grande explosão do ChatGPT, que é baseado em modelos LLMs, a gente conseguiu essa interação com a IA de forma muito mais fluida. A gente conseguiu começar a conversar com a IA de fato. A gente faz uma pergunta, ele responde, a gente dá uma instrução e ele executa para a gente aquilo ali, traz o que a gente quer. Então, o mercado percebeu que esse tipo de modelo seria incrível também para o atendimento ao cliente. Uhum. E aí a gente sai dessa estrutura pré-definida de um chatbot, pré-configurada, para uma estrutura muito mais aberta, onde a gente consegue falar com o modelo LLM. E é bacana definir também, né, o que é um LLM. A sigla LLM é para Large Language Model, ou seja, um modelo de linguagem muito grande. E esse muito grande aqui, esse enorme, ele é relativo, porque está cada vez maior, tá? Mas vamos partir desse conceito, é um modelo muito grande, comparado ao que a gente tinha no passado. E esse modelo tem um ciclo de vida bem interessante também, assim. Esses grandes modelos, né,
ChatGPT, o GPT da OpenAI, Gemini, etc., são treinados basicamente em toda a internet. Quase tudo que já foi escrito pela humanidade está digitalizado. E aí a gente treina esse modelo, aí uma forma matemática, estatística bem complexa, a gente treina ele e ele aprende a completar frases, tá? Então, a primeira etapa desse modelo é completar frases com o que tem de mais provável. Então, se eu digo o céu é, ele vai completar com azul, porque é a mais provável de acontecer. É o que aconteceu com mais frequência em tudo que está escrito. Essa é a primeira etapa do modelo. Ele passa por um refino depois, que a gente chama de fine tuning, que é falar, tá bom, modelo, você é muito bom em completar textos, mas eu não quero que você complete textos. Quero que você responda perguntas. Geral. Quero que você traga uma informação e faça o que o usuário te pediu. E aí é o modelo que, quando ele é fine-tunado, né, ele é refinado para seguir instruções. E aí tem algumas camadas de melhoria que podem passar, de reinforcement learning, que é, tá bom, o modelo aprendeu a responder, mas qual a melhor forma de resposta? E aí cada player que treina modelos, né, que não é o papel Salesforce aqui, eles têm suas estratégias para melhorar cada vez mais essa experiência, tá? Mas o modelo de linguagem, o LLM, é basicamente esse modelo de IA muito grande, hospedado em nuvens, né? E a gente pergunta e ele responde com uma clareza, com uma fluência e, na sua grande maioria das vezes, com uma acurácia, né? Uma relevância muito grande. Então, isso é um modelo. Tem aplicações construídas sobre modelos, tá? Então, o ChatGPT é uma aplicação construída que consome os modelos GPTs, que são diversos, tá? E a gente percebeu, teve essa nova era ali da IA generativa, dessas aplicações, fascinante. Então eu pergunto, ele me responde, isso é incrível. Mas se eu vou no ChatGPT, ele me responde minha dúvida, ele me ensina a programar, mas ele me conta uma piada, ele fala de futebol, fala de política e eu não quero abrangente, isso. É genérico demais. É fascinante, é incrível, é super divertido usar. Mas isso é legal para o público final. Para uma enterprise, para uma grande corporação, não é isso que eu quero. Eu não quero que meu cliente venha para o meu canal me perguntar do jogo do Flamengo, sabe? Então a gente começou a desenhar, vem o Agentforce, plataformas que consomem esses mesmos modelos super inteligentes, mas com escopo enterprise corporativo, que é vamos resolver o problema do meu usuário, do meu cliente final. E a gente começou nessa era aqui, isso se juntou à possibilidade de esse modelo pode não só responder, mas começar a tomar ações em sistemas também. Então, ele pode não só tirar uma dúvida do meu cliente sobre um pedido, mas ele pode ir no meu CRM de fato atualizar o endereço de entrega. Ele pode lidar com um pedido de troca. Ele pode lidar com uma troca de endereço. Então, a gente conseguiu equipar esses modelos inteligentes que só falavam através de texto até então, com ferramentas para eles executarem algumas ações também. Então, isso torna sai só da IA generativa para a IA agente, que a gente chama, que são agentes de IA que sabem responder, sabem seguir instruções, mas conseguem executar também algumas tarefas. Perfeito. Eu acho que do ponto de vista de negócios, é óbvio que isso traz um ganho muito grande, né? Mas você consegue citar para a gente o que a adoção, né, de soluções como essa podem trazer de ganho para as empresas hoje em dia? Nossa, são várias. Assim, tem muitas quantitativas, mas também qualitativas. Começar pelas quantitativas, eu acho que retenção nos canais é clássico, assim, e é um impacto... Já meio que imediato. Assim. É imediato e é fascinante, que mostra o potencial do que a gente está falando, sabe? Então, se a gente pega uma empresa que hoje tem um canal de vendas, de atendimento, que é um chatbot, a gente transforma isso num agente, primeiro que o esforço não é tão alto, né? Porque o agente é muito mais flexível. Então, tem, claro, uma implementação, mas não se compara ao esforço inicial de criar esse chatbot. E, assim, retenção, NPS, CSAT, eles pulam de uma forma imensa. Inclusive, tem 2 cases de vocês, né? O case Globo, que aumentou em 22% a retenção no canal. Tem o Grupo Primo, que aumentou de 25% para 80% a retenção nesse canal. Coisa, né? É incrível. Inclusive, tem episódios, né, comentando esses cases. Não, e em muito pouco tempo, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Às vezes as empresas teriam que testar muitas coisas para conseguir chegar num nível desse, né, de retenção, e com o Agentforce foi muito rápido, né? Então, claro que teve fine-tuning na maioria deles e tal, mas foi por um caminho muito natural, né? Chegar nesse patamar. Sim. Então, assim, é muito comum a gente encontrar saltos de 20% de retenção em 2, 3 meses de agente implementado, sabe? E a evolução da adoção desse agente costuma ser muito rápida também. É sempre importante
colocar em produção num contexto controlado, sabe, para uma amostra da sua base, porque isso é uma coisa interessante, né? Eu como arquiteto de IA e nosso time, a gente sempre tenta prever o máximo de cenários possíveis do que as pessoas vão pedir para esse agente, né? E a gente é bem criativo nisso, mas quando vai para produção e o usuário final de fato começa a usar, sempre tem surpresas. Então, assim, um caso, por exemplo, caso de um banco onde o pessoal tinha um escopo bem definido para esse agente, que era dar informações sobre empréstimos. Como está o nome do meu empréstimo, já foi aprovado, não foi, em que etapa está. E a gente pensou em todas as formas, né, todas as possíveis demandas que poderiam vir para esse agente. Treinamos esse agente, ficou muito legal, falou, beleza, vamos botar em produção no ambiente controlado aqui. O banco colocou em produção, e nos primeiros dias no ar, vinham demandas tipo assim, ó, cadê o meu dinheiro? E o agente, meu Deus, é uma fraude, alerta de fraude, o que está acontecendo? Roubaram o nosso cliente, ele sumiu o dinheiro da conta dele. Não era. Cadê meu dinheiro? Meu empréstimo vai cair, em que status está? Então é muito bacana você... E tem uma pegada humana também incrível, sabe? Você pensar de fato no comportamento humano e como vai ser essa interação. Eu acho fascinante isso daí. Então é sempre importante colocar em produção, né, no ambiente controlado, mas a gente sai do ambiente controlado e começa a escalar isso uma fatia maior e toda a base muito rápido também. Então acho que isso é muito legal. E sem contar que melhora, né, a experiência do usuário como um todo melhora. Quem nunca passou raiva com um chatbot no WhatsApp ou em algum site? Aqueles loops infinitos, eu só Não quero resolver entendi, um problema. eu não entendi, você pode repetir, sabe? Então, acho que tem um peso de marca também muito grande, muito forte. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. Qual a experiência que a gente quer passar para o nosso cliente, sabe? Como a minha marca se comunica? Isso é um ponto legal. A gente consegue configurar um agente com o tom de voz da sua marca, sabe? Quem é? Você pode dar um nome para esse agente, você pode criar uma persona para ele, um avatar, sabe? Então, quem é esse agente? Quem ele representa? Qual que é o papel dele nesse mundo digital que ele vive? Qual que é o escopo dele? Então, a gente consegue trabalhar e dar uma experiência para o usuário ali incrível. Eu acho que indicadores internos também, como satisfação dos empregados. Poxa, trabalhar em suporte técnico, por exemplo, trabalhei em suporte técnico dos submarinos por um tempo, era um suporte que não demandava tanto em termos de repetição de atendimento, mas atendimentos muito profundos. Mas quem atende um volume muito grande por dia, cara, às vezes encontrar informação é difícil, ou você responder a mesma coisa de novo, também é difícil, é cansativo. Então a gente consegue melhorar muito também a experiência do seu empregado, sabe? Então um empregado que trabalha no atendimento hoje, ele consegue ter acesso às informações de forma muito mais fácil. Ele pode ter um agente interno, onde ele recebe a ligação, ou ele está num chat com a pessoa e ele pergunta para o agente interno e se a gente responde para ele. A gente pode ter um agente, talvez interno, trabalhando como coach de vendas. Então, o time de vendas pode estar ao vivo conversando, fazendo seu pitch, dando objeções, e ter um agente que escuta essa ligação, né, transcreve e avalia. Fala, olha, você mandou bem nisso, pode repetir, isso aqui você não mandou tão bem, você pode melhorar. São vários benefícios internos e externos. Isso é legal porque é bom você trazer esse exemplo, porque para algumas empresas que a gente vem falando de Agent Force, de imediato elas imaginam que a adoção é no WhatsApp. Mas dá para também ter outros canais em que o agente se interage, né? Eu acho que esse exemplo de benefícios internos deixa isso muito claro, né? Você pode ter ali uma aplicação, enfim, interna ali apoiando, né, um operador até as informações de maneira mais rápida. No seu site, né, no chat do site também poderia ter para representantes ou parceiros, né, de uma jornada, enfim, de vendas B2B. No seu aplicativo. No aplicativo. Qualquer canal. Literalmente qualquer canal. No seu Teams, no seu Slack. Qualquer canal hoje a gente consegue colocar um agente. E é isso, a gente começa a trazer... As possibilidades vão se abrindo, sabe? Em termos de satisfação do empregado... Poxa, a gente pode ter um agente interno para agendamento de férias, para dúvidas de RH. RH costuma ser super sobrecarregado também, com demandas, perguntas que se repetem. Então, tudo que, como eu falei no começo, tudo que é repetitivo, tem um volume muito grande, poxa, deve valer a pena colocar um agente ali para atuar. Boa. Grande eficiência. E uma coisa que também me fascina é a gente liberar os seres humanos para fazer trabalhos de alto valor. Eu não sou da opinião de que a IA vai substituir os humanos. Nunca, assim... Talvez algum dia, mas até tecnicamente, olhando hoje, é muito improvável que vai acontecer em algum futuro próximo, mas ela nos habilita a fazer coisas muito mais complexas em menos tempo, né, e com resultados fascinantes, assim. Então, acho que a IA aumenta muito nosso potencial e a satisfação também de fazer o que a gente faz no dia a dia. Com certeza. E eu acho que até pegando um gancho nessa parte
de aumentar potencial, né? Acho que e falando um pouco dessa jornada, né, de vindo de chatbot agora para agentes autônomos, eu estou escutando muito se falar sobre multi-agents agora. Eu queria que você falasse um pouquinho como que isso é visto ali para o contexto do Agent Force. Isso é legal, um tema bem bacana. Tá se falando... Acho que exige um pouco mais das empresas, alguma orquestração, como que é isso? Exige. Como tudo, tecnologia, assim, é um conceito muito legal, porque a gente vai evoluir, como a gente vai evoluindo, né? A gente tinha um chatbot, a gente passou por um modelo que completava texto e respondia perguntas, por uma aplicação bacana com memória, tipo ChatGPT, para um agente que toma ações. E a gente está num ponto aqui da conversa onde a gente tem um agente, de fato, que é expert num domínio, ele tem algumas ações que ele toma no seu sistema, seja seu CRM ou um sistema externo que você tenha. E eu posso ter um agente para falar com o meu CRM e um agente para falar com o meu ERP. E como que eles se falam? Né? Como que eu posso botar eles para se falarem entre si? E aí começa a surgir o conceito de multi-agente. Né? Então, são vários agentes, cada um especialista no seu domínio, e que se falam entre si para se coordenar em atividades mais complexas. E aí tem um pouquinho de... As definições no mundo da IA são muito recentes, né? Então, assim, surgem e o pessoal cria... dinâmicas, né? O pessoal cria os novos termos e... tá tudo muito confuso ainda, né? E muita gente está, às vezes, em busca de atenção também, quer criar... inventei um novo termo. Mas o próprio termo multi-agente tem diferentes interpretações, digamos assim. Na comunidade de IA como um todo, qual é o conceito de um agente? É essa entidade semi-autônoma, que tem ali dentro de si um modelo de linguagem super inteligente, tem alguma memória, né, consegue tanto memória de curto prazo quanto de longo prazo. A de curto prazo é o que ela está falando com o cliente, e a de longo prazo é o que ela sabe sobre a sua empresa, seus dados, seus processos. Ela tem ferramentas que ela pode executar, ações e sistemas, tá? E ela tem um contexto, um escopo muito bem definido. E o conceito de multi-agente eu mando uma mensagem para um agente central, roteador, que é um agente que recebe isso daqui e fala, esse usuário ele quer falar sobre devolução de um pedido. Para que agente que eu mando a devolução de um pedido? Quem é o melhor ali, né? Para devolver... Ele vai ter abaixo dele ali essa lista ali o exército dele de agentes, cada um com sua definição, seu escopo, suas ferramentas, fala assim, o melhor agente para resolver isso é o agente de devolução de pedidos. Ele roteia para lá, o agente de devolução de pedidos faz esse processo de devolução, se pode, se não pode, executa no sistema e responde para esse agente roteador, que é o que fala com o cliente, tá feito, não está feito, e dá essa resposta. Então, é um agente que fala com o usuário e um monte de agentes ali no back-office dele suportando e tomando essas ações. Esse é o conceito mais amplamente aceito na comunidade de IA como um todo. Na Salesforce, a gente seguiu um caminho, o mesmo conceito, mas com denominações um pouquinho diferentes. Então, antes de criar um agente na Salesforce, no Agent Force, a gente pode criar diferentes tópicos para esse agente. Então, a gente pode ter o agente de atendimento ao cliente, do varejo, e a gente pode ter o tópico de devolução, de cancelamento, de troca de pedido, troca de endereço. E o que acontece é justamente isso. Esse agente central, ele vai receber a mensagem do usuário, vai receber esse pedido, essa instrução, vai passar pelo Atlas, que é esse grande roteador, e o Atlas vai falar assim, o melhor tópico para lidar com isso é o tópico de devolução de pedidos. Então é como se no mercado fosse um agente orquestrador com um time de agentes ali, e no caso do Agent Force, é um agente com cinto utilitário. Ele tem as ferramentas ali à disposição para poder acionar. É como se fosse um agente com subagentes. Com subagentes. E cada agente tem as suas ferramentas, tem o seu cinto de utilidade, sua caixinha de ferramenta. Então, assim, você vê, é o mesmo conceito, o que acontece, o output, né, o resultado é exatamente o mesmo, só que a gente seguiu por um caminho que, para mim, faz mais sentido, que é eu tenho um grande agente poderoso com diversos tópicos ali dentro. E é claro que esse grande agente poderoso, a gente pode ter vários deles também, eles podem falar entre si, e tem abordagens diferentes para isso, uma delas é o way-to-way, né, o agent-to-agent, e a gente pode, inclusive, pegar esse agente poderoso que a gente tem do Agent Force e falar com agentes externos também, que são esses agentes unitários, que só fazem uma única coisa. Então, você vê, o conceito de multi-agente, e tem clientes que perguntam, o Agent Force quando lançou, ele já era multi-agente? Depende da definição, sabe? Você poderia ter vários agentes trabalhando juntos no lançamento? Não, a princípio não. Mas você tinha um grande agente com vários tópicos que se comporta como um multi-agente, né, de uma solução open source, por exemplo. Então é bacana, acho que desmistificar um pouquinho também isso daí.
Mas o mundo está caminhando cada vez mais, já está nesse momento, de fato, de ser multi-agente e ter esses agentes, sejam eles do Agent Force, com vários tópicos, ou esse agente externo com um único tópico, né? Mas todos eles falando entre si, trocando informações e colaborando nesse ambiente que a gente tem digital. Perfeito. Eu acho que você falou há um tempinho atrás sobre a importância, a memória curta, a memória de longo prazo, a importância da contextualização dos agentes, né? Eu acho que o RAG ele faz um papel fundamental nisso tudo. Você conta para a gente também um pouquinho sobre o conceito disso e aplicação, como o Agent Force trabalha com o RAG, que eu acho que é um diferencial absurdo ali, né? Sim, não, isso é muito legal. Como a gente falou, então, o agente ele tem o seu modelo de linguagem, o LLM, que é esse modelo bom de lidar com texto e responder perguntas. E todo modelo, sem exceção, pessoal, esse modelo ele é treinado numa fotografia de dados no tempo. Tá? Então, seja um modelo de forecasting para prever a receita da sua empresa, ou um modelo de previsão de classificação, se aquela pessoa vai pagar um empréstimo ou não, é uma fotografia dos dados no tempo. Então, a gente treina esse modelo numa data, ele consegue ter acesso aos dados até aquele momento da data de treino, a data de corte, que a gente chama. Isso é uma limitação. Então, se eu chego para um modelo puro, e eu pergunto para ele, hoje é um bom dia para ir na praia no Rio de Janeiro, o hoje dele é, sei lá, 23 de setembro de 2024. Ele não sabe o que é hoje. A data de treino dele foi aquela. Então, como que a gente consegue fazer com que esse modelo respondam coisas atuais e factuais, tá? Então, o primeiro exemplo é coisas que aconteceram após treino de modelo, ele não sabe. E um outro exemplo é responder sobre uma política corporativa da sua empresa, porque esse dado é privativo. Exato, privado. O modelo não deveria saber, e se ele sabe, tem um problema sério aí de segurança da informação, Sim. Mas ele não sabe sobre isso. E como que a gente consegue, então, ensinar para esse modelo sobre dados atuais, né, fatos atuais, e sobre dados corporativos que ele não recebeu no treinamento dele? Tem diversas técnicas, fine tuning é uma delas, que é bem legal, que é basicamente você treinar um modelo de novo, só que fine tuning é super caro, e vamos supor que a gente faz fine tuning hoje, a gente faz fine tuning ontem, e a gente botou dados atuais, e é bem caro fazer isso. O dado de hoje já não tem mais. Então, se eu mudei uma política, mudei um procedimento, entrou um cliente novo, ele já não tem mais acesso. E aí que surge o RAG. Né? RAG é uma sigla para Retrieval Augmented Generation. Então, é a geração de texto, a geração da IA aumentada, né, ou melhorada por um retrieval, que é a recuperação de informações. Então, eu consigo, basicamente, de forma dinâmica, dar contexto para o meu modelo sobre o que eu estou falando. Então, por exemplo, eu posso, para falar, perguntar se hoje é um bom dia para ir na praia no Rio de Janeiro, passar como contexto a previsão do clima de hoje. Eu posso ir num site de previsão de clima, clima-tempo, por exemplo, e falar assim, ó, modelo, dado esse contexto aqui, que hoje vai fazer frio no Rio de Janeiro, que está frio lá, qual que é... Hoje é um bom dia para ir na praia? Fala, dado esse contexto, não é um bom dia, porque está chovendo, porque está frio, ou sim é um bom dia, porque está calor. Então, a gente dá esse contexto para ele. E a mesma coisa acontece para fazer com dados corporativos. Então, eu consigo, basicamente, pegar todas as minhas políticas, processos, procedimentos, informações da minha empresa. Que podem estar em formatos diferenciados, vídeo, PDF, o que for. Exatamente, qualquer formato que a gente tiver hoje, estruturado ou não estruturado, ou seja, bancos de dados ou arquivos, e a gente coloca isso à disposição do nosso modelo. Então, uma vez que a gente fala assim, poxa, qual que é a política de férias da Evermind para funcionários recém-contratados? O modelo vai falar assim, tá, eu tenho essa pergunta, eu não sei responder, deixa eu ver aqui na minha base de conhecimento onde que eu acho essa informação para eu responder para o meu usuário. Então, o RAG é basicamente você passar contexto para o seu modelo para ele responder de forma factual e embasada o que o seu cliente, o seu usuário quer saber. E aí tem uma coisa bacana também, e aí é um tópico que acho que há alguma discordância na comunidade de IA, porque tem várias formas de se fazer RAG, tá? E eu acho que uma se popularizou muito, que eu posso até explicar um pouquinho como funciona, que é a busca semântica, mas eu acho que por ter se popularizado mais, muita gente acha que RAG é só isso. Então, o que é a busca semântica? É eu pegar todos esses dados estruturados e não estruturados e eu consigo dar um passo atrás. Todo modelo ele tem uma limitação que a gente chama de janela de contexto. Tá? Então, ele consegue lidar com uma quantidade X de texto de entrada e de saída. E tem limites, cada vez maiores os limites, mas tem limites. E a gente, no final das contas, é cobrado, a gente paga pela quantidade de texto que o modelo lida.
Então, a gente não consegue pegar toda a base de conhecimento de milhares de páginas e falar assim, ó, tá aqui o meu contexto todo, modelo, agora responda o meu usuário. Se vira aqui e responda. Primeiro, pela questão da janela de contexto, que pode estourar, né, e passar do limite. E segundo, que é muito difícil para o modelo, tem estudos que comprovam isso, se você passa muito contexto para ele, ele tende a se perder. Igual um ser humano, imagina você lê um livro inteiro, eu te faço uma pergunta, sabe, do segundo capítulo. Você fala assim, puxa, já não lembro. Acontece com o modelo. Por incrível que pareça, acontece com o modelo também. Então, qual a estratégia da busca semântica para o RAG? Eu pego todo esse texto, toda essa base de conhecimento, e eu quebro ela em pequenos pedaços. Vamos pensar em texto, só texto, tá? Eu quebro em parágrafos, e eu pego esses parágrafos e eu transformo eles em vetores multidimensionais. Uau, super fascinante. É uma coisa de matemático, gente. Mas o que a gente faz? Transforma eles em embeddings, tá? Então, pensa no embedding como uma representação vetorial daquele texto. O que isso quer dizer? Esse modelo de embedding, ele consegue pegar palavras, frases, parágrafos e organizar num espaço. Vamos pensar numa folha de papel, tá, pessoal? Então, vamos supor que esse modelo recebe a palavra cachorro. Ele fala assim, um cachorro eu vou colocar aqui no cantinho superior esquerdo. Recebe gato, tem a ver com cachorro, vou colocar pertinho do cachorro. Cavalo, animal doméstico, 4 patas, vou colocar pertinho deles também. Ele começa a organizar as coisas assim. Então, eu falo de cofre, banco, dinheiro, cheque, vou botar em outro cantinho. Eu falo de pessoas, homem, mulher, criança, mãe, pai, vai ficar tudo pertinho. Então ele começa a organizar as coisas. Para facilitar depois o resgate disso. O papel dele é só botar tudo que é similar perto, mais perto, e tudo que é diferente mais distante. Longe. Tá? E isso a gente começa a encher nossa folha de papel. Tudo que é similar está pertinho, tudo que é diferente está mais distante. E qual que é a mágica aqui? Quando a gente tem isso numa folha de papel, são coordenadas, x e y. Então eu consigo medir onde está o cachorro, está na posição 1 e 8, acho aquela coordenada, e o abacaxi está na posição lá 10 e 12. E eu tenho essas duas coisas numa folha de papel e eu consigo pegar uma régua e medir a distância entre elas. Então, sabendo disso, que coisas similares estão próximas e coisas diferentes estão distantes, e eu meço distância entre essas coisas, o que eu consigo fazer? Uma mágica incrível que eu tenho todos esses parágrafos do meu texto transformado nesses pontos na minha folha de papel aqui, nesse meu espaço vetorial. Quando eu recebo uma pergunta do meu usuário, eu transformo isso também num ponto, num embedding, e eu falo assim, a minha pergunta é sobre política de férias. Onde que eu vou colocar isso aqui? O modelo fala, onde que eu vou colocar? Vou colocar perto da política de férias, ou de texto para que falem de férias. Eu vou lá e coloco nesse espaço. E quando eu posiciono a minha pergunta nesse mesmo espaço, eu pego uma reguinha e eu meço distância. Falo assim, o que está mais perto de mim aqui? O que está mais perto tende a responder essa pergunta, porque vai estar falando de férias também, e eu passo como contexto do meu modelo só o que fala de férias especificamente para ele responder. Então isso torna muito poderoso essa recuperação de informação, porque diferente de uma busca onde tipo um Ctrl F, que eu tenho que buscar a palavra exata para encontrar, eu pego o sentido daquela frase, o sentido daquele texto. Então por isso que é uma busca semântica, eu vou na semântica do meu texto. Isso é incrível, isso é fascinante, isso funciona muito bem. Tem suas limitações e essa é uma forma de RAG, tá? Então, e a gente oferece essa forma de RAG também no Agentforce. Mas essa é a forma de RAG mais simples hoje, sabe? A gente implementa isso no open source com 4 linhas de código. Como que eu faço isso ficar bom, sabe? Acho que esse é o desafio. Esse é o desafio. Então a gente começa a gente tem que colocar algumas outras camadas de técnicas que aumentam um pouco a complexidade, mas aumentam muito o resultado. Então, o Agentforce hoje faz essa busca tradicional, simples, semântica, mas a gente consegue configurar uma busca híbrida, por exemplo. Consegue configurar um re-ranker, que vai re-ranquear ou reordenar a importância dos meus parágrafos, digamos assim. E a gente consegue ir colocando diferentes camadas de complexidade que melhoram muito essa performance, tá? E o mais legal é essa camada de complexidades técnicas, mas que para o usuário é um checkbox, ele vai marcar se ele quer ou não usar aquela opção. Então, a gente vai além desse RAG tradicional, né? E o RAG que está na boca do povo hoje é esse simples busca semântica, mas vai muito além disso. E tem um ponto que para mim é o mais fascinante do Agentforce, que eu posso trazer esses dados, esse contexto de texto, trazer dados,
mas eu posso buscar também metadados. E é aí que o Agentforce brilha, porque no CRM da Salesforce a gente tem muito metadado de tudo. Então, quando eu estou falando com o meu, respondendo, por exemplo, esse meu funcionário sobre as férias dele, um RAG tradicional vai lá encontrar a política de férias e fala assim, essa é a política. Um RAG no Agentforce vai saber quem é o funcionário, as últimas férias que ele tirou, quanto tempo ele tem de empresa, como está a performance dele, sabe? Quando foi que ele saiu de férias a última vez. Vai ter um contexto muito grande sobre esse funcionário. E o mesmo se aplica para clientes, para leads, sabe? Então a gente consegue fazer o RAG também no CRM e saber com quem a gente está falando. E aí a gente sai daquela experiência do chatbot opção 1, opção 2, opção 3, para uma experiência de conversa fascinante, que é legal, mas a gente vai um passo além, que tem a experiência de conversa com você, né? Então a gente fala, a empresa fala com o André. Deixa de ser genérico e entende Exato. com quem está falando. E quem é o André? O André tem histórico, tem um relacionamento com essa empresa. Enfim, a gente sabe dentro do CRM quem é o André e o que o CRM sabe, o agente de IA do Agentforce vai saber também. E isso torna a experiência ainda mais fascinante, mais poderosa também. Então o RAG é basicamente isso, a gente conseguir trazer contexto para que um modelo genérico que fala de tudo, fale sobre o que ele não sabe também e se mantenha naquilo ali, né? Porque eu quero que ele responda para o meu cliente com base em algo. E a base vem desse RAG. E aí vai vir de busca semântica, de busca híbrida, de rankers e de metadados também. E acaba que o Data Cloud faz parte desse contexto todo, né? Possibilita que tudo isso seja feito no Agentforce, né? Perfeito. O Data Cloud vai ser essa camada de qualidade de dados, de fato, né? Que vai organizar tudo isso no lugar e principalmente facilitar o acesso para o Agentforce. Porque ele tem que ir buscar num lugar único, centralizado, e aí não importa se o cliente, poxa, mas eu tenho um lake na AWS, eu tenho dados no SharePoint, eu tenho no Drive do Google, tudo bem. A gente vai centralizar os metadados dos seus dados no Data Cloud e o Agentforce vai saber exatamente onde buscar isso daí. Então é essa base de fato de ouro, de dados de ouro ali, onde a gente vai consultar e vai escrever também, né? Que é uma coisa bacana. O Agentforce, tudo que acontece nele é super rastreável. A gente tem uma camada de confiança muito robusta do Wisely Trust Layer que tem diversos papéis nesse ciclo de vida de uma resposta, né? Então a gente falou, a gente recebe essa pergunta do usuário, tem o reasoning do Atlas, que é o nosso modelo de reasoning, ele vai passando, chega na IA. Então a primeira coisa que a gente faz, quando a gente recebe essa mensagem e faz o reasoning, tem uma verificação. É um conteúdo ofensivo? Sabe, é um conteúdo de ódio, racista, sexista. Cara, se for, corta ali, nem responde, nem passa adiante, sabe? Não é? Então vamos seguir. Tem alguma informação aqui de PII, de LGPD? A pessoa botou o CPF dela sem querer, botou o número de telefone onde não deveria. Cara, se tem a gente mascara, sabe? E até interessante, quando a gente vai mandar, por mais que seja o nome da pessoa, isso faça parte do contexto, quando a gente passa esse nome da pessoa para IA, a gente mascara, então a gente troca. Então, quem é André vira José, quem é Maíra vira Juliana, ou um nome genérico, e a gente passa isso para o modelo de IA, e o modelo de IA não sabe sobre quem a gente está falando. Então, tudo que é informação confidencial, pessoal, é mascarado. A gente vai para IA, a gente volta, a gente tem um outro check, fala, beleza, o que foi para IA não era tóxico, mas o que voltou? Pode acontecer. Faz sentido, Pode acontecer, né? A gente verifica de novo, tem toxicidade aqui, tem discurso de ódio, não tem, passou. Tá, mas a gente não está falando do José, tá falando do André. Então a gente desmascara isso daí de novo. Então são várias camadas que acontecem nesse processo de segurança e observabilidade e tudo isso é registrado em log para auditoria. Isso fica salvo no Data Cloud também. Então vira uma dupla ali super poderosa, onde um fornece dados para o outro e esse outro volta dados de qualidade também para esse primeiro aqui. Então vira um conjunto super poderoso e isso é um ponto principal. Tudo que acontece está registrado. Então, assim, poxa, por que o meu agente tomou essa decisão? Todo esse raciocínio dele, né, todo esse reasoning está registrado no Data Cloud, a gente consegue ir lá e auditar. Então, isso é bom para fins de auditoria e compliance, mas também para fins de melhoria contínua dos agentes, né, que é outro tema super, super importante, é você monitorar e garantir que está melhorando com o tempo. Até porque as empresas estão agora criando os seus próprios modelos de governança, né, com IA, né? Então, a Salesforce fornecer esse tipo de visibilidade, né, de como as coisas estão acontecendo é fundamental para apoiar as empresas nesse caminho e ter mais segurança na adoção, né? Sim. Não, e eu falo por experiência própria, assim, eu tive do outro lado, né, do lado da startup, que,
criou tudo com as próprias mãos, não tinha recurso. Meu sonho, né? Startup, eu queria contratar no Salesforce. Meu sonho, sim, mas não tem como. A gente mal tem dinheiro para comer, né? Mas a gente começa a criar agentes por conta própria e é muito legal, né? Eu sou técnico, então dá uma flexibilidade muito grande, a liberdade é muito grande, isso é fascinante. Mas, pessoal, chega um tempo que governar aquilo ali começa a ficar um pouco caótico e você fazer tudo por conta própria tem um preço que é cobrado, esse preço costuma ser alto, ele costuma vir rápido, principalmente quando você começa a escalar muito, tá? Eu acho que todo mundo começa a usar IA, quer escalar IA, porque os resultados são incríveis. Então, governança é um tema muito crítico, muito importante, e se você não tem uma plataforma que te facilite fazer governança, o seu trabalho vai ser infinitamente maior. Então, acho que esse é um ponto importante do Agentforce. Todo mundo tem que ter uma governança, sem sombra de dúvidas. Só que se você não tem uma plataforma unificada e centralizada para desenvolver agentes e monitorá-los, governança vai ser uma dor imensa para você. Ali. Muito. Então, busquem uma plataforma. Recomendo o Agentforce, sem sombra de dúvidas. Mas tenham um centro de operações de agentes onde você vai criá-los, monitorá-los, sabe, versioná-los, porque assim, a ideia é que o agente aquele melhore. Você botou um agente em produção que não está legal, como que você volta para o anterior? Você tem que ter isso fácil, ativo, na palma da mão, sabe? Então, buscar uma plataforma robusta facilita a governança de uma forma assim impressionante. Viabiliza uma governança de verdade e de qualidade. E você falou agora há pouco também sobre como o Agentforce conversa ali com o A2A, digamos assim, né? E agora, em junho, a Salesforce lançou o Agentforce 3 e falou muito sobre MCP. Eu queria entender um pouco como que o Agentforce está conversando com esse protocolo. Isso é legal, isso é legal. São dois protocolos interessantes, né? O que agora, em junho de 25, a Salesforce anunciou o suporte. É o MCP e o A2A. Todos os dois são basicamente protocolos, como a gente falou. O que é um protocolo? É um acordo onde todo mundo fala assim, pessoal, vamos seguir o mesmo padrão. Então, o protocolo é um padrão. Sabe? A internet ela é baseada em padrões. O protocolo TCP e IP só é possível porque todo mundo falou assim, tá bom, vamos todos seguir o mesmo padrão, todo mundo vai falar a mesma língua. E, como eu falei, o mundo da IA está muito rápido, muita coisa nova surgindo, estava um caos. E aí a Anthropic, que é uma dos grandes fabricantes de modelos do Cloud, ela falou assim, gente, vamos botar uma ordem na casa aqui? Vamos organizar? Porque dá para fazer muita coisa legal com IA, dá para ter ferramentas diversas, prompts, templates diversos, mas está um caos, vamos botar uma ordem na casa. E eles sugeriram a adoção do MCP, que é o Model Context Protocol, então um protocolo de contexto para modelos, e isso foi muito bem visto no mundo todo, tá? Então foi uma iniciativa da Anthropic, não é proprietário, tá? É uma iniciativa aberta e até concorrentes da Anthropic como o OpenAI estão adotando, estão abordando. E a ideia é justamente essa, sem fins lucrativos, vamos botar ordem na casa. E claro que a Salesforce não ia ficar de fora, né? Inclusive é uma grande apoiadora do MCP, até antes de suportar na plataforma, apoiou desde o início, foi um grande patrocinador e apoiadora para a Anthropic, né, desenvolver essa solução e sugerir esse padrão. Então, o que o MCP permite para a gente? Ele permite que a gente tenha servidores MCP que vão ser uma interface ali para ferramentas, recursos e templates de prompts pré-prontos, onde isso é escalável e todo mundo pode consumir, tá? Então, basicamente, a gente consegue criar um servidor MCP para executar uma ação no nosso sistema. Então, vamos supor que a Salesforce pode ser que lance um MCP que facilita a criação de agentes no Agentforce, tá? Então, o que isso... E disponibiliza open source na comunidade. Aplicações de IA, né, que cada empresa pode ter, ela pode fazer com que o agente dela, que vai ser um cliente aqui, MCP, se comunique com esse servidor e use as ferramentas que a Salesforce disponibiliza nesse servidor, tá? E a gente vai conseguir, usando uma plataforma de IA de terceiros, criar um agente no Agentforce de forma muito rápida e muito natural, tá? Então, o MCP veio para estandarizar como os agentes se comunicam e consomem esses recursos e essas ferramentas.
Acho que de forma simples é pensar, eu consigo criar uma ferramenta, uma tool ou uma action e colocar isso num marketplace global, aberto, onde todo mundo pode usar e consumir. Né? E todo mundo pode usar e consumir de forma nativa, assim, super facilitada. E muitas vezes vai falar com as suas APIs, em sua documentação. Então é fascinante porque o trabalho que uma pessoa tem do outro lado do mundo pode facilitar o nosso trabalho aqui. A gente entra numa colaboração assim, infinita e melhoria contínua. Eu acho que é muito do aspecto da Salesforce fazer isso, né? Há muitos anos já tem a App Exchange, que possibilitava, né, que os parceiros criassem ali plugins, digamos assim, né, que se conversassem com o core da plataforma e não ficaria de fora agora nessa era do Agentforce, algo nesse sentido, né? Sim. E os servidores MCP vão estar no App Exchange também para serem consumidos. Então, parceiros vão poder criar esses servidores, a Salesforce vai criar os seus próprios, os clientes podem criar os seus e, eventualmente, pode pegar algo de interessante que está na comunidade, open source, e adotar também. Então, isso desbloqueia para a gente casos de uso incríveis com pouco esforço, porque está o mundo inteiro, literalmente, todas as empresas, depende se são concorrentes ou não, caminhando no mesmo sentido e colaborando no mesmo tipo de ferramentas. Isso faz com que todo mundo cresça junto e mais rápido. Então, o MCP nasceu para isso, para padronizar como vamos escalar esses recursos e essas ferramentas, essas ações, essas actions. E aí o Google viu, né, esse movimento dando certo, e incrível de fato, falou, poxa, falta tem um outro gap ainda aqui. Padronizamos como vamos falar com ferramentas, mas e como vamos falar entre a gente? O que a gente vai fazer em relação a isso? E aí veio o A2A, que é esse protocolo do Google também, que é Agent to Agent, então comunicação de agente para agente, que basicamente seta também esse mesmo padrão. Então, um agente vai falar com outro agente na mesma língua. Então, eles vão falar oi, vão trocar informações, vão apertar a mão e vão começar ali uma comunicação entre eles. O A2A ele precisa de uma preparação, tá, prévia, e a gente tem também clientes falando, eu quero botar o A2A aqui dentro porque eu fiz um agente em tal plataforma. A gente falou, ótimo, a gente consegue fazer. Mas o seu outro agente está pronto para isso também? Porque ambos os agentes têm que falar a mesma língua. E tem uma preparação necessária para que o outro agente fale essa língua. Então, o nosso já vai nascer capacitado para isso, mas tem que garantir que o que está do outro lado também consiga. Então, é mais um desafio quando você fala assim, vou fazer todos os agentes aqui em casa, forma artesanal, porque eu tenho mais flexibilidade, isso é mais barato. Pode ser que surja algum protocolo e você vai ter que você vai ter que se adaptar. Né? Então, às vezes, sai mais barato, acaba saindo mais caro no final das contas. Então, todos os dois casos ele tem uma preparação necessária. O ponto legal é que o MCP ele é muito escalável. Então, a preparação é muito mais fácil e depende só, né, de um lado da moeda aqui, que é o Agentforce permite acesso ao MCP, eu posso ir lá e consumir, desde que esteja disponível em algum lugar. Então, são dois protocolos muito legais. E um ponto importante, em junho agora de 25, o Google doou esse protocolo para Linux Foundations. Então, isso é muito legal. Aí você vê que o Google é concorrente da OpenAI, da Anthropic em termos de modelos, mas criou algo tão legal que ele falou assim, isso aqui não é para ter fins lucrativos, é para que o mundo fortalecendo a comunidade, né? Evolua e cresça junto. Então, eu vou doar isso aqui. Linux Foundation é a maior fundação de open source do mundo. E eles doaram, como fizeram com o Kubernetes, por exemplo, que é o grande orquestrador de containers e quase toda a solução grande hoje é baseada neles. Doaram isso para Linux Foundations e é de fato algo da comunidade, onde você, qualquer empresa pode falar, poxa, eu quero sugerir uma melhoria. E a gente vai evoluindo junto com o tempo, assim. Então, são formas que as empresas altruístas, né, formas altruístas que as empresas encontraram de melhorar as soluções de IA como um todo no mundo inteiro. Muito bom. Agora, André, embora cada dia que passe as empresas venham adotando cada vez mais, né, soluções como o Agentforce, ainda tem muitas empresas que estão ali em cima do muro, esperando ver o que vai acontecer com o IA. Qual que é uma mensagem de incentivo que você tem para essas empresas e, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão liderando esse movimento, né, que podem ali ter um papel protagonista nessas empresas para liderar esse movimento? Legal. Bom, eu acho que tem empresas e pessoas que estão em cima do muro e eu acho que, tentar fazer uma analogia, nós vivemos num momento hoje tão disruptivo quanto a criação da internet, sabe? Talvez não mais disruptivo, mas mais acelerado, porque hoje a informação ela se espalha de uma forma muito rápida, né? Então está muito mais acessível. E que empresa que você conhece, né, que foi resistente à internet, fala, internet não, isso é besteira. Não é para mim. Isso é hype, não estou pronto para a internet.
e que não foi para a internet que sobreviveu? Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Talvez tenha. Não, duvido, vai que tenha. Também não conheço. Duvido. Mas é tão disruptivo quanto, e eu acho que essa é a melhor analogia que eu consigo fazer. A gente está vivendo uma outra revolução industrial, muito acelerada, muito rápida. Então, essas empresas têm sim que tomar um certo cuidado, né? Não sair afobado, enfim, não se expor a um risco desnecessário. Mas o meu recado é esse, pessoal. Quem que você conhece hoje que foi resistente à internet que sobreviveu? E hoje ainda não é uma questão de vida ou morte, não é questão de sobrevivência ainda. É questão de diferencial. Né? E quem aproveitar o começo vai ter um diferencial muito grande. Vai chegar um momento que não vai ser mais diferencial, vai ser sobrevivência. E aí vão ter outros diferenciais na mesa. Então, se você não começar agora a se preparar e deixar para reagir quando for questão de sobrevivência, você corre o risco de morrer, ou você vai estar bem atrasado em relação às outras empresas, sabe? O ganho de eficiência das empresas é absurdo usando AI. Então, a margem cresce, sabe? Se você não usar, a sua margem vai espremer, você vai deixar de ser competitivo, você vai dar uma experiência para o seu cliente pior, e a gente sabe o futuro de empresas que, né, não se adaptam e seguem um caminho dessa resistência. Então, acho que o grande diferencial de empresas perenes é se adaptar, sabe? E a gente tem que se adaptar a essa realidade não vai embora, não vai. Porque a sociedade está mudando, né? Então, isso vai também empurrar cada vez mais as empresas a se adaptarem a isso. A humanidade está mudando, assim, cognição está mudando, está tudo mudando. Onde isso vai parar, não sei ainda. Mas é isso, a gente tem que se adaptar, e quem não se adaptar não vai sobreviver. E para as pessoas que estão liderando isso, alguma mensagem? Eu acho que vai muito no mesmo caminho também. Pessoas resistentes, pessoal, não vai embora, sabe? É igual a pessoa que fala assim, não, eu faço questão de ir na agência do banco porque não vou usar o aplicativo. Você pode ir, mas você vai perder tempo comparado a quem usar o aplicativo. Então, eu acho que saber usar IA bem é um grande diferencial. Mas requer evoluir algumas habilidades. Sim. Isso é curioso, né? Porque eu já mentorei muitas pessoas e quando eu falava no passado, uns anos atrás, eu quero ser um bom engenheiro de machine learning, bom engenheiro de IA. Eu ia falar, cara, estuda cálculo, estuda ciência da computação, geometria, enfim, estatística, muita estatística, estuda, aprende isso e aí você vai treinar modelos de IA. Hoje é curioso, porque o meu conselho é sejam criativos. A IA está tão avançada que o limite é basicamente a nossa criatividade, nossa curiosidade. Claro que tem trade-offs, né? Assim, tem limite de custo-benefício e risco que você vai se expor. Estamos aqui para ajudar os clientes a entender isso aí, encontrar o melhor custo-benefício, o melhor caso de uso, não se expor a riscos desnecessários. Mas basta ser criativo, sabe? Quem não usar vai ficar para trás. E é curioso, porque quando eu fui trabalhar com submarinos, quando eu comecei a trabalhar, eu tive um chefe que me marcou muito, assim, o Michael. Eu sempre comento dele. Foi um grande mentor, é até hoje um grande mentor para mim. E me ensinou muita coisa, mas a lição mais importante que ele me ensinou isso há anos atrás, isso há 10, 11, 12 anos atrás. Ele falou assim, André, você não precisa saber nada, só precisa saber ler. Porque tudo que você precisa saber está escrito. E quando ele falou isso a primeira vez, eu falei, nossa, que cara esquisito. E eu parei para refletir, e eu refleti por muito tempo sobre isso. E o que ele quis dizer? Não é saber ler, ser alfabetizado. Saber buscar informação. Na época não tinha ChatGPT. Nossa, parece um avô falando. Na minha época não tinha ChatGPT. Mas e mal tinha Google, porque a gente estava em navios, embarcados, em plataformas, internet muito ruim. Então eu aprendi a ler o manual, os manuais técnicos. E eu lia os manuais igual eu lia romances, assim. E eu fazia anotação, eu desenhava. E eu aprendi a ler. E eu fiquei muito bom no que eu fazia. Tanto que eu cresci muito rápido na empresa, peguei o cargo de liderança de Américas, virei suporte técnico, eu cresci muito rápido porque eu aprendi a ler. E eu sempre trouxe esse conselho para minha vida, assim, marquei assim, no fundo do meu coração, agradeço ele muito por isso. Ele fala isso para todo mundo. Eu acho que poucas pessoas entenderam de fato, eu entendi o que ele quis dizer. Só que você vê que curioso, anos depois, eu mudaria um pouquinho esse conselho. Eu acho que você não precisa saber nada, só precisa saber perguntar. Porque tudo que você perguntar será respondido. Eu defino hoje assim. E é isso, pessoal, é ter a criatividade para fazer as perguntas certas e conhecer pelo menos o básico
de IA, o mínimo, para fazer a pergunta da melhor forma possível, tá? E aí entra um ponto também aqui, né, que a IA parece mágica, mas não é. No final das contas, ela é matemática. Ainda ela é. Então, você buscar se educar um pouquinho em termos de IA mais tecnicamente, eu acho que é muito importante para você ainda estar passos além. Se você não usa IA, você está atrasado. Se você usa sem saber, você está na média do resto da população hoje. Se você usa sabendo, aí sim você está à frente. Então, vamos... Habilita um potencial ainda maior, né? Exatamente. Boa. E agora, caminhando aqui para o fim, eu queria saber um conselho que você dá para as empresas de por onde começar, de uma forma prática, segura, a adotar o Agent Force. Busca a Evermind. Entra em contato com vocês. Ótimo conselho. Não. Brincadeira mais séria, assim. Como eu falei, acabei de falar, IA parece mágica, mas não é. É matemática, é engenharia, é muita engenharia. Então, assim, eu recomendo, como primeiro passo, experimenta, brinca, sabe? Não vai botar nenhum dado sensível no ChatGPT, por favor, mas brinca, explora, tenta, seja criativo, pense em alguma coisa, fala assim, cara, será que eu poderia automatizar tal coisa do meu trabalho com IA? Conversa com o ChatGPT. Se você não sabe se dá ou se não dá, pergunta pro ChatGPT. Pergunta pro Gemini, ele vai te responder se dá ou se não dá, vai te falar como, vai te dar ideias, então conversa, bate um papo com ele e testa. Fala, olha, meu documento é esse, meu cenário aqui é esse, dá para resolver, resolve para mim isso aqui. Se ele resolver bem, talvez tenha um caso de uso. Só que o segundo passo, e eu falei procure a Evermind, mas é justamente você sabe decidir, você sabe o que está fazendo, você sabe fazer. Se sim, ótimo, vai em frente e faz uma prova de conceito, faz MVP e evolui isso para provar o valor. Se você não sabe, você tem quem saiba internamente. E pode ser que você tenha, essa pessoa não tenha capacidade, não tenha braço para te ajudar. Mas o ponto é, procure alguém que saiba o que está fazendo. Porque apesar de parecer mágica, não é. E as coisas parecem fáceis, mas podem sair do controle, né? E tanto no termos de custo excessivo, quanto nos termos de segurança da informação, né, de confiabilidade e, eventualmente, até de imagem da marca, como a gente teve alguns escândalos já de IA mal aplicadas, gerando, né, danos eternos em algumas marcas. Então, procure alguém que sabe. Se você não tem esse recurso interno, ou capacita alguém, ou busca para internalizar esse recurso, contrata alguém, ou busca um parceiro. Busca a Evermind, busca a Salesforce, ou um outro parceiro que você tenha de confiança, mas traz para a mesa alguém que sabe o que está fazendo, que já tenha feito. Cliente, né? Direcione ali. Exatamente. Não necessariamente para fazer por você, mas que vai no mínimo te dar uma orientação. Eu acho que isso é muito importante, mas não deixe de usar. Não deixe de usar. Usem IA, porque vai mudar o jogo para vocês. Perfeito, sensacional. André, muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Acho que foi uma verdadeira masterclass, não só de Agent Force, mas de IA no geral. Eu que agradeço pelo convite, foi incrível e vamos conversar mais vezes de IA. Com certeza. E fiquem ligados que os próximos episódios já estão disponíveis para assistir.